Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de Cristo. Amém. Convido os irmãos que abram suas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 40. Eu vou ler o verso 1 e 2, mas eu pedi para os irmãos, mantenham a sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar no capítulo todo do profeta Isaías. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Que o Senhor nos abençoe na leitura da sua palavra. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que estamos aqui juntos para pensarmos na tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na exposição desse texto, Senhor, que possamos ser fiéis à tua palavra, que o Senhor ponha as suas palavras na minha boca nesse momento, me toma nas suas mãos, Senhor, me usa para esse momento, Pai, que o seu Santo Espírito esteja dirigindo cada ato, Senhor. É no nome precioso e único de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Nós estamos vivendo hoje tempos muito difíceis. Estamos saindo de uma pandemia, se Deus quiser, estamos acabando a pandemia, esperamos que não volte, né? Porque existe sempre uma ameaça pairando no ar, né? Quantas pessoas não faleceram, não ficaram doentes, quantas famílias que estão sofrendo com a doença, não só a doença, nós vemos, de um modo geral, a sociedade corrupta, permissiva, com cada coisa horrível que a gente vê por violenta, cada coisa horrível que acontece, que nos assusta. A gente olha e fala, como nós podemos viver nesse mundo tenebroso? E o profeta aqui, Isaías, vai nos ajudar a entender como que nós temos que nos comportar diante dessa situação toda que nós vivemos, desse caos tão grande, de uma forma que nós possamos ser, ao mesmo tempo, firmes, sem ser arrogantes, e sem ter medo. Primeira mensagem que está dito aqui começa, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. De modo geral, a gente usa essa palavra consolo, às vezes um tom meio pejorativo, né? Você vai jogar um jogo de futebol, você faz o golzinho de honra, foi meu prêmio de consolação, né? Às vezes, no sorteio, você ganha um prêmio de consolação, mas aqui no reino de Deus não funciona assim, não. Aqui a consolação ela é completa, porque ela é feita pelo próprio Deus, o Senhor que muda a realidade. Vocês querem ver um exemplo? Todos nós aqui temos a confiança que se um dia de partir, nós vamos estar com o Senhor, Ele vai mudar a nossa realidade. O Senhor Jesus é capaz de ressuscitar, Ele ressuscitou Lázaro, pode ressuscitar hoje até, se Ele quiser. Então, nós temos um Deus que age, que é poderoso. Então, quando ele fala em consolo, não é um prêmio de consolação, pelo contrário, é algo poderoso que vem do trono dele, direto para nós. E essa mensagem é interessante, que ela vem, o consolo está ligado à esperança. O mundo vive desesperançado, assustado, com medo. Quantas pessoas que vocês não conhecem que se trancaram em casa, apavorados? Eu conheço até crentes que fizeram isso, apavorados, com medo. Isso não quer dizer que você vai ser irresponsável e maluco, e não tomar os seus cuidados. Mas você não pode ser entregue ao medo. Mas as pessoas que não têm esperança, e às vezes é muito interessante, eu sou advogado, né? Então eu tenho um amigo com quem eu trabalho há muitos anos, tenho evangelizado ele há vários anos, mas não resolve, ele é completamente ateu. Eu falei, e aí, quando morrer, acabou? Acabou. As pessoas não têm esperança. Então, as pessoas vivem oprimidas e com medo. Agora, aqui não, o profeta está anunciando, olha, anunciem que o tempo da sua escravidão acabou, ou seja, você não está mais aprisionado. A morte, o aguilhão da morte foi embora. O Senhor Jesus Cristo venceu, triunfou. E os nossos pecados estão perdoados.
Que mensagem de esperança! Nós temos a confiança de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. E que nossos pecados estão perdoados. Que nós temos a chance de uma nova vida, de um recomeço. Então, nesse contexto todo, nós temos condição de caminhar. Mas, para você se apropriar dessas promessas, o texto continua assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. Aqui está anunciando o ministério de João Batista. Ele mesmo, no Novo Testamento, se identifica como a voz que clama no deserto. E a mensagem central, qual é que é? Arrependimento. Nós temos que ter essa consciência. Nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. Nós só vamos poder nos apropriar dessa esperança, dessa graça, se tivermos isso no nosso coração. O arrependimento é fundamental para isso. Então, a gente tem que nos arrepender, nos preparar para isso, e com humildade. Porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Eu costumo brincar que quando você é soberbo, você tem só Deus contra você. Então, a gente tem que ter realmente a consciência de que nós temos essa tendência para a soberba, temos que tomar um cuidado muito grande. Então, o arrependimento é a chave. E aí continua o texto: a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. Estão percebendo? O centro de tudo isso é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele quem faz isso tudo. É Ele quem nos perdoa, é Ele quem sara todas as nossas feridas, Ele que nos cura, que nos restaura. Então, a manifestação, nós temos que crer nesse Deus poderoso, Deus Salvador. Então, nesse contexto todo, nós não podemos perder essa fé forte no Senhor Jesus Cristo, porque é ela que vai transformar nossas vidas. E mais do que isso, nós temos que continuar, nós temos que testemunhar. Testemunhar. Aqui continua o texto. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: o que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que isso quer dizer? Que nós não somos nada. Nós achamos, joguei. Nós somos como a erva. Hoje nós temos vigor. E que dirá amanhã? Nós não sabemos. Nossa vida está nas mãos de Deus. Temos que confiar plenamente nele. Ele vai dirigir nossos passos. Nós não temos que reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. E, de outro lado, reconhecer que a verdade está aqui, está revelada aqui. Permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. É verdadeira, fiel, sem erros. Inclusive, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus se identifica com ela, quando ele começa lá no Evangelho de João, fala: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Depois continua e fala que o Verbo se fez carne e nós vimos a glória como se a glória do unigênito do Pai. Ou seja, é a palavra viva e encarnada que é o Senhor Jesus Cristo. Podemos crer nessa palavra, podemos confiar nessa palavra, seguir a direção dessa palavra. Mas você vai me perguntar: como é que age o Senhor Jesus nessa história toda? Vamos nos deter agora com cuidado nos versos 10 e 11. Diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder
e seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. A volta do Senhor é certa. Quando será? Não sei. Está próxima? Creio que sim. Mas eu sempre costumo dizer que a Bíblia fala que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos. Para nós. A relação de tempo nós somos tão finitos em relação a Ele. Para Ele, passou um dia de Deus é 1000 anos nosso. Então, se Ele falasse para nós, semana que vem eu estou aí, faltam 5000 anos. Já passaram 2000, né? Então, a gente tem que entender que o tempo é do Senhor e temos que viver de acordo com a vontade dEle até que Ele volte. Esperemos que volte logo. Mas Ele vai vir com o seu braço dominará, ou seja, Ele é Senhor, Ele tem força, tem poder. Ele vai sujeitar toda a humanidade, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Podemos confiar nisso. Nós temos um Deus poderoso que vai dominar, vai julgar todas as nações, vai estabelecer a sua justiça. Mas estará também o seu galardão, sim. Ele vai recompensar toda a obra que nós fizemos por Ele. Como? Não sei. Particularmente, só o fato de eu já estar salvo, eu já estou feliz. Particularmente. Só de já estar na presença do Senhor, para mim, acho que já é o maior galardão que pode existir. Mas Ele vai estar, aqui a promessa é bem clara. E vem a sua recompensa. Essa recompensa pode ser também no lado negativo também, né? Ele pode derramar a sua ira em cima dos ímpios, em cima de Satanás e seus anjos. Serão todos jogados no lago de fogo. Então, tem esse duplo sentido. Agora, nós não precisamos temer. Porque Ele, como um pastor, continua o verso 11 agora, como um pastor, Ele apacentará o seu rebanho. Entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam Ele guiará mansamente. O Senhor vai cuidar de cada um de nós individualmente. Ele conhece cada um de nós, as nossas fraquezas, as nossas qualidades, nossos defeitos. Ele vai cuidar de cada um de nós de uma maneira individual, especial, amorosa. E também vai nos endireitar, mesmo que o pastor também às vezes pega a ovelha e dá uma chacoalhada quando ela faz coisa errada. Então Ele vai nos disciplinar também. Então podemos confiar nesse Deus poderoso que vai cuidar de nós com um carinho, um amor especial. E lembrar que podemos confiar na providência dEle também. Às vezes nós passamos por aflições, principalmente hoje no aspecto financeiro e a questão de saúde, que a gente fica, são as coisas que mais nos agridem assim, imediatamente, né? Às vezes também problemas familiares também. Mas lembramos que buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que ter confiança na provisão de Deus. Eu vou dar um testemunho pessoal. No ano de 2014, os Gideões Internacionais organizaram aqui na Grande São Paulo uma distribuição em massa. Nós distribuímos, acho que foi um mês, não foi, Eduardo? Foi durante um mês, cerca de 550 mil exemplares do Novo Testamento aqui em São Paulo. E eu fiquei responsável por uma tarefa bem simples, arrumar 100 igrejas para visitar. Coisa simples, só 100 igrejas para visitar. Eu brinquei, quando eu comecei, que era 99, porque eu já tinha a minha igreja para visitar. E por causa dessa brincadeira, caiu no meu colo essa responsabilidade. E nós fomos lutando, Deus foi abrindo as portas e nós conseguimos as igrejas, né? Mas foi interessante que no mês de março, que foi onde concentraram as visitas, eu ia para o meu escritório trabalhar e eu ficava o dia inteiro no telefone, ligando para pastor, para Gideão, para acertar a data de igreja, mensagem. O dia inteiro. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada no meu escritório, só cuidando desse assunto. Mas o Senhor foi fiel comigo, como Ele sempre é, né? E resolvi uns casos antigos e eu passei um mês financeiramente tranquilo. Resolvi casos antigos e eu consegui receber o meu dinheirinho para sobreviver. Então, a providência de Deus vem. Basta você crer, confiar que a providência de Deus está aí.
lembrar, e ele diz aqui, ele guiará mansamente. Nós temos também que lembrar que, como foi dito aqui, a direção de Deus está aqui. Basta a gente ler para conhecer a vontade dele. E nós temos que confiar plenamente nessa direção, porque só Jesus Cristo é o nosso caminho. É conhecido, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, palavra do Senhor. Nós temos que olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé. Então, no meio desse turbilhão todo, a gente não pode perder esse foco das nossas vidas. O Senhor Jesus é a razão do nosso viver, é Ele que está na frente das nossas vidas, nós temos que confiar totalmente nele. Diante de todo esse quadro, o profeta nos convida a nos prostrarmos e adorarmos o Senhor, pela sua majestade. Ele prossegue aqui. Quem guiou, no verso 13, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem ele se aconselhou, para que ele desse compreensão, quem ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Meus irmãos, a onisciência e a sabedoria de Deus é algo tão grande que eu não tenho condição de descrever. Não dá para descrever. Toda a fonte da sabedoria parte dele. Tudo vem das mãos dele. Tanto que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 11, no verso 33 a 36, à luz desse texto, ele comenta: ó profundidade de riqueza, de sabedoria. Ele fica espantado. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, ele conclui dizendo. Nós temos que entender que nós estamos diante de alguém que tem uma sabedoria infinitamente maior do que a nossa. O que acontece hoje, a gente não entende a realidade. Mas a gente tem que entender que o Senhor está no controle e Ele sempre faz o melhor. Sempre faz o melhor. Nós não entendemos. Tem uma ilustração que me contaram uma vez, que eu nunca esqueci, muito interessante. Então, conta que um cidadão era um fazendeiro, pobre, tinha uma pequena fazenda, tinha lá e a fazenda dependia totalmente de um cavalo. O cavalo puxava o arado, puxava a charrete, levava os mantimentos para o mercado, voltava, fazia, e tudo dava na mão do cavalo. Um dia o cavalo fugiu, e o fazendeiro ficou assim a ver navios. Aí Verna fala: você não vai blasfemar, não vai reclamar de Deus? Não, isso vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tem que aceitar o Senhor assim quis, bendito o nome do Senhor. Passado um tempo, o cavalo volta com uma manada de cavalos. Aí ele vai lá, monta o estábulo, está construindo um estábulo maior. O filho dele cai no meio da construção do estábulo, tem uma fratura exposta, uma encrenca toda, vai para o hospital, tudo atrapalhado, não sei o quê. Aí, o pessoal: você não vai reclamar? Não, vem de Deus, tudo vem de Deus. Passa mais alguns meses, sai uma guerra, o país entra em guerra, e o filho dele não é convocado porque caiu e que fraturou a perna. E a história vai prosseguindo. A gente não entende as coisas que acontecem hoje, mas no amanhã nós vamos ter a resposta. Se não tiver hoje, vamos ter na eternidade. Porque nós não podemos entender as coisas, porque a nossa compreensão, eu consigo perceber a realidade que eu estou vendo aqui. O que está acontecendo lá fora, eu não sei. Mas o Senhor sabe tudo. Dá para imaginar isso? Ele conhece o coração de cada um de vocês que estão me ouvindo agora, e até o meu. A profundidade e a capacidade deles é inalcançável para o ser humano. E é interessante que o poder do Senhor é tão grande, toda a vida começou nele. Ele criou tudo. Ele é o princípio de tudo. Toda a criação veio da mão dele. O texto fala isso, que, voltando um pouquinho, no 12 fala: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Ele é o Deus Criador. O dono da vida. Então, hoje nós estamos passando por pandemia, é por permissão dele. Por quê?
Não sei. Se é disciplina, se é alguma coisa, não sei. Isso é pessoal, é especulação, pessoal meu. Eu imagino que seja um megafone do Senhor falando: arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu acho que é um megafone do Senhor, silencioso, falando isso: arrependam-se e creiam no Evangelho. Porque vocês são fracos, perecíveis e dependem totalmente de mim. Essa é a visão que eu tenho, pessoal. E é muito interessante também que o texto faz uma comparação. Eis que as nações são consideradas com ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Vocês já pararam para pensar? Está lá no verso 15 isso. Toda a glória humana, toda a riqueza humana, não é nada diante dele, nada. Porque tudo é perecível, passageiro. Tudo que o homem fizer jamais vai poder alcançar sequer o calcanhar de Deus, se é que eu posso falar assim. Nós somos realmente, diante de Deus, há uma diferença tão grande. E é curioso que esse Deus tão onipotente, tão poderoso, tenha cuidado de nós. Ele olha para nós com amor, cuida da gente. O coração a gente só pode transbordar de gratidão diante disso. Porque como é que um Deus tão poderoso, tão grandioso, vai se preocupar? Mais para adiante, deixa eu ver, onde é que está? Se me engano, acho que é no verso 22. Não é 22, não é. Tem um dos trechos lá que ele chega a comparar a gente como um gafanhoto, como um inseto. Chega a comparar a gente como se fôssemos insetos. E esse Deus olha para os insetos dele com amor, com carinho. Cuida de cada um individualmente. E é curioso observar que o homem é tão corrupto, que cria ídolos. Dá uma olhada só no verso 19, que diz assim: quanto a imagem está moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscila. Ricos e pobres estão no mesmo barco. O rico dá ouro, o outro vai buscar. Certo que na época a madeira não é tão cara como é hoje em dia, né? Mas hoje em dia a madeira está bem cara. Mas a ideia que ele quer colocar é essa: todos os seres humanos têm essa tendência de criar ídolos. Ah, você vai falar: não, mas irmão, eu sou crente, eu não tenho ídolos. Cuidado. Sua família pode ser um ídolo, seu trabalho pode ser um ídolo, sua televisão pode ser um ídolo, sei lá, sua esposa, seu marido pode ser um ídolo. Tudo aquilo que rouba o senhorio de Deus é um ídolo. Então, tomar cuidado. E é curioso, os irmãos devem estar lembrados do Salmo 115, né? O Salmo 115 descreve muito bem, né? Que fala aqui: os ídolos têm boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. Mãos, mas não apalpam. Ou seja, todo mundo que crê em ídolo fica igual a ele. Ou seja, você perde a vida, perde a essência da vida, porque a vida está em Cristo. Só Ele pode preencher o seu coração. Aí o texto pergunta: quem que nós podemos comparar o Senhor? Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagens podem confrontar? O Senhor é único e incomparável. Só Ele criou os céus e a terra. Só Ele veio encarnado e morreu por nós, por amor por nós, ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Só Ele pode fazer isso.
Diante desse todo contexto, eu já estou terminando, o verso 29 diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Meus irmãos, nós precisamos permanentemente de um renovo do Espírito Santo em nossas vidas. Permanentemente. Começar por mim. Todos nós precisamos. A força do ser humano, aqui continua, os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. A força do homem, ela é precária, finita. Como é que eu coloquei aqui? E passageira. Ou seja, por um momento você é jovem, você tem vigor, mesmo jovem. Às vezes você, sendo jovem, você, por exemplo, o irmão comentou de jogar futebol, né? Você joga futebol, joga. Fica ao final do dia, você dá um caco. Você pode ser até jovem, pode ter 20 e poucos anos. O meu filho no meio tem 25 anos, é jogador de handebol. Ele joga, chega no final do dia, então, acabou, pode ter um caco. Apesar de ter 25 anos, metade da minha idade. Agora, quando você tem o renovo do Espírito Santo, as forças do Senhor, é como diz aqui, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. A situação é outra. Sobem com asas como águias, ou seja, naqueles momentos mais difíceis da sua vida, você vai ter a força do Espírito Santo te dando condições de enfrentar isso. Não porque você é um arrogante, não, porque se você entende que você, justamente porque você entende que você é incapaz de fazer, você vai confiar na providência do Espírito Santo, na força de Deus, para você resolver a situação difícil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, mais uma vez. Há 21 anos atrás, eu enterrei meu irmão caçula, tinha 24 anos. Se não fosse, eu não tinha metade da fé que eu tenho hoje, mas se não fosse a presença de Deus para me segurar, eu não teria aguentado. Eu era muito ligado ao meu irmão. Então, você enterrar um irmão com 24 anos, quantas pessoas aqui passaram por situações parecidas? Eu vi meus pais enterrando meu irmão, meus avós eram vivos, enterrando o neto. Eu sou avô agora, fico imaginando isso. Essa é a força que vem do Espírito Santo, do alto, que nos capacita. Eu lembro que, na ocasião, o que me segurava era aquela passagem de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito o nome do Senhor. Era o que me segurava na época. Então, nesses momentos mais difíceis, a gente voa como águia. Mas há situações também que correm e não se cansam, em que você precisa ser enérgico, agir rápido. Você precisa ter uma presença de Espírito, você precisa estar pronto para agir. Nesses momentos também o Espírito Santo está com você. E, finalmente, caminham e não se fatigam. E é interessante que o texto, isso aí, essa ilustração não é minha, tá? Eu peguei emprestado do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele começa voando, correndo e andando. De modo geral, você imaginava que seria um crescente. Aqui ele faz o decrescente. Por que ele faz o decrescente? Porque você não vai voar todos os dias e nem vai precisar correr todas as horas. Mas você vai andar todos os dias. Você vai precisar andar todos os dias. Vai ter que carregar a dor que você carrega no peito todos os dias. Você vai ter que carregar as dificuldades suas todos os dias. Por isso, é importante você ter esse renovo do Espírito no seu coração. Portanto, para que a gente possa viver nesse mundo tenebroso, sem medo, arrogância, nós temos que ter uma fé sólida em Cristo, sabendo quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele fará por nós. Podem vir os problemas que forem, nós vamos estar firmes. Claro, a gente vai sentir. Todo mundo aqui é ser humano, você sente a pancada. Mas você não perde a esperança. Você está firme, está agarrado com o Senhor. Você tem que ter um coração grato. Confiar na palavra do Senhor. E saber que nesses momentos, todos da sua vida, o Senhor vai estar com você.
Igreja Batista de Brasilândia, agradeço muito a atenção, que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, Senhor. Se há alguém aqui nessa noite aqui ainda, Senhor, que ainda não te conhece, Senhor, que o Senhor se revele para essa pessoa, Pai. Que a sua palavra faça diferença. Que possamos sair daqui todos renovados pelo seu Santo Espírito, prontos para enfrentar as lutas do dia a dia. Que sabemos que Tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, amém.